pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Ricardo França para o canal Lord Nerd, de volta, já recuperado. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar aqui um recado para vocês e também um agradecimento. Primeiro recado. Bom, eu queria dizer que esse vídeo demorou, esse vídeo de Toy Maker já era para ter saído. E outros vídeos também que eu gostaria de ter feito, outro material que eu gostaria de ter trazido para vocês, eu não pude trazer porque eu fiquei com dengue, sabe? Eu contraí uma dengue, eu estive doente essas últimas semanas. Então uma doença horrível, uma doença terrível que não te deixa fazer nada. Quem já contraiu, já teve, sabe o que eu estou falando. E quem não teve, não queiram saber o que é. Então é uma coisa horrível. Então não tinha como avisar, não tinha como, sabe, fazer nada. Então, mas enfim, por isso é que esses vídeos demoraram, por isso que esse material atrasou. Então minhas sinceras desculpas, sabe? E agora eu quero correr atrás do tempo perdido e trazer o material aí que eu queria trazer para vocês, beleza? E agradecimento, eu gostaria de agradecer demais a todos vocês. O canal chegou aí, passou de 1000 inscritos essa semana. Então isso me motivou muito a voltar logo, sabe, a recuperar logo, para voltar a trabalhar e trazer mais material, mais vídeos para vocês, beleza? Então meu muito obrigado, de coração, a todos vocês que me ajudaram. E fiquem com esse vídeo de Toy Maker hoje, um vídeo muito legal, muito bacana. Espero que vocês gostem. E vamos continuar aí trabalhando e fazendo esse canal crescer, esse canal ficar ainda maior, beleza? Então meu muito obrigado e até a próxima. Bom, então vamos lá começar, pessoal. Então, o boneco que a gente vai usar dessa vez é o boneco do Superman. Aquele boneco lá do camelô mesmo, que a gente já está acostumado. Esse eu paguei baratinho nele, paguei R$10 e não veio nem com caixa. Tava lá no meio de uma bagunça, consegui achar. O único problema desse boneco que eu vi aqui já de início foi o pescoço dele, tá? O pescoço dele é bem grosso. Parece que ele está aí com um problema aí de tireoide, parece que ele está com hipotireoidismo. E aí tá bem estranho esse pescoço dele, mas depois a gente vai resolver. E assim, ele tem articulações básicas, vai dar para fazer uma movimentação legal com ele. E então vamos começar já a desmontar e trabalhar aí a postura base para ver. Esse boneco eu não vou fazer, eu não fiz projeto, eu não fiz nenhum esboço. Eu quis trabalhar nele de maneira mais livre, de maneira mais espontânea, para ver o que vai sair, para ver o que vai virar. E aí aqui eu já separei aqui o tronco dele. Eu cortei ali mais ou menos na linha da cintura, um pouco acima da linha da cintura, para dar um pouco de movimento para o tronco. Eu acho que dá um equilíbrio maior na hora de você movimentar e o boneco não fica com uma postura tão dura, tão rígida. Então, quando você separa o tronco e você consegue dar uma movimentação. Então é só segurar um pouquinho na posição e aí ele vai ficar depois para a gente poder trabalhar. Agora já trabalhando as pernas, retirando aqui alguns excessos para poder fazer a movimentação das pernas também. E aí vai colocando, vai mentalizando, vai pensando aí a maneira como é que você quer deixar o boneco. Essa posição, aliás, essa etapa, pessoal, é uma das mais importantes, tá? Do Toy Makeover. O pessoal às vezes pede muitas dicas, como é que você faz, como é que você... Então eu acho que é uma questão mais de observação. A maior parte do trabalho é observar, é imaginar, é idealizar aquilo que você quer e fazer assim, e procurar não mexer muito na estrutura do boneco, tá? Procurando principalmente na parte de anatomia, na parte de musculatura. Então procurar deixar o mais natural possível, o mais normal que já vem no boneco e não trabalhar muito essa parte para depois não ficar difícil depois você restaurar e refazer. Então eu acho que essa parte agora dessa posição inicial que você vai colocar o seu boneco é a mais importante, ela que vai definir aí o resultado final do teu trabalho. Então aí é basicamente isso, você vai colocando, você vai observando de vários ângulos, de várias posições diferentes. E aí vai montando ali, eu já estou colando a segunda perna. Aí aqui eu vou precisar cortar esse pé, porque eu não vou conseguir deixar esse boneco bem equilibrado com esse pé nessa posição. Então a gente vai cortar o pé, para depois a gente colar novamente, já numa posição em que a gente consiga deixar o boneco em pé, que é importante também ficar de pé. E deixar ele numa posição que vai dar um certo equilíbrio para ele também, para não ficar aquela coisa forçada, aquela coisa sem movimento, sem dinamismo. Então por isso que eu estou cortando o pé dele aqui para colocar numa posição um pouco mais interessante. E aí aqui você vai
analisando, você vai estudando, e aí assim que você tiver uma noção de que realmente é isso que você quer, é só colar novamente. Então aqui eu já fiz a colagem dos pés, os pés já são colados na posição. O que é interessante e que é importante é que eu consegui dar o movimento que eu queria para o boneco e consegui deixar com que ele fique em pé. Isso que é o mais importante. Por mais que você depois queira apoiar o pé do boneco em alguma coisa, em uma base, mas é interessante você conseguir deixar o boneco em pé, porque ele é que vai dar esse equilíbrio na hora de você terminar e fazer a figura na posição que você deseja. Mas é importante que ele fique em pé. Às vezes, mesmo com um pouquinho de dificuldade, mas é porque ainda não coloquei os braços, mas o importante é que ele ainda está de pé. Mesmo com a movimentação que eu fiz toda nas pernas, ele ainda está de pé. Então agora já com as pernas prontas, agora a gente já vai trabalhar os braços. Os braços foram o que deu um pouquinho mais de trabalho, porque eu não sabia, eu não tinha muita ideia de como é que eu queria. Então eu fui testando, eu fui colocando no lugar, aí ficou nessa posição. Eu achei que ficou legal, achei que ficou interessante. Como disse para vocês, o interessante é que ele fique em pé. Eu acabei desbastando aqui um pouco mais do pescoço, porque o pescoço realmente estava muito grosso, estava muito estranho. Eu acabei tirando quase todo o pescoço. E agora eu vou tentar refazer depois com a massa epóxi. Bom, aí agora já com o corpo já bem adiantado, vamos fazer aqui a máscara, né? Vamos fazer aqui a parte de cima da máscara do uniforme do nosso Flash. Então eu já fiz ali uma parte de baixo, ali entre os dois olhos e na linha do nariz. E agora com um pouquinho de massa de biscuit, eu abri um pouquinho da massa e estou cobrindo ali, estou revestindo toda aquela parte de cima da cabeça. O processo é muito parecido com o que eu fiz na cabeça do último vídeo de Toy Maker, lá no Capitão América. Então o processo é mais ou menos parecido, não tem muita diferença. Uma outra coisa que eu também quis mexer nesse boneco, quis fazer, que eu achei que ia ficar legal, que eu achei que ia ficar interessante, era mexer na mão do boneco, tá? Eu achei que as duas mãos, os dois punhos muito cerrados, não estava dando assim um equilíbrio, não estava dando uma leveza para o boneco, então eu resolvi decepar uma das mãos e refazer essa mão depois com um pedacinho de massa de biscuit. Eu nunca fiz uma mão assim do zero, então por isso que eu guardei, porque se caso desse errado eu ia colocar de novo no lugar. Mas enfim, eu achei que foi uma questão de tentativa, foi eu quis tentar, eu quis fazer e eu achei que ficou até legal. Então basicamente você pegar um pedacinho de massa, mais ou menos do tamanho da mão daquela que você tirou do boneco, e aí você vai fazendo ali a posição. Comecei ali puxando o dedão. E aí a parte que sobrou vai ser os outros dedos, os outros 4 dedos. Aí já cortei ali com a gilete, porque dá um corte mais preciso. E aí o resto é modelagem. O resto é você ir deixando na posição e no tamanho, usando a ferramenta para fazer as dobras, né, das juntas dos dedos. E usando os dedos ali também para poder deixar eles bem mais redondos, deixar eles o mais parecido possível com a mão de verdade. E isso a ferramenta ajuda bastante. E aí você vai recortando, vai retirando os excessos, até chegar aí numa posição, até chegar aí num formato que você acha que ficou interessante. Então esse foi o resultado, ó. Depois de muito trabalhar, depois de muito mexer, esse foi o resultado da mão. Eu achei que ficou legal, apesar de dar muito trabalho, né? Então, mas eu quis fazer porque eu achei que vai dar uma diferença depois no resultado final. Vai dar uma diferença naqueles punhos todos dois cerrados. Então, se eu deixar uma mão aberta e uma outra fechada, dá um efeito melhor, ou seja, dá uma aparência melhor para o boneco, para a figura. Então por isso que eu quis fazer essa mão diferente da outra. Agora aquele trabalho básico mesmo de revestir todo o boneco e reconstituir as partes que a gente retirou na hora de montar, de colocar na base inicial.
na posição inicial. Eu vou adiantar essa parte porque não tem muito segredo aqui. Basicamente é só aplicar a massa em todo o boneco. Então eu vou adiantar aqui para vocês, para não demorar muito e a gente não perder muito tempo. E eu mostrar logo para vocês a finalização dessa figura que eu gostei bastante. E aí já tá aqui, já apliquei o primer. Aqui já depois de um certo tempo já está bastante seco. E aí eu descobri, pessoal, nesse boneco, por que o meu primer às vezes dificulta bastante na hora da pintura, torna a pintura mais difícil. Eu descobri que esses bonecos, eles não são feitos do mesmo material. Então, ou seja, esse material do tronco do boneco é um material mais duro, mais seco. Então o primer adere melhor nesse material. Até acima da linha do joelho o material é um. Abaixo já é um outro material. O material dos pés, das pernas e dos braços é como se fosse uma borracha, sabe? Uma coisa emborrachada. E é muito mole. E o primer não consegue aderir. Ele fica grudento, ele fica muito grudento. Olha, para vocês terem uma ideia, só o contato do primer com o meu dedo faz o boneco grudar. Então esse é o problema. Esse é o problema que faz com que as minhas pinturas às vezes fiquem craqueladas, fiquem rachadas. Então eu agora, a partir de agora, não vou mais usar o primer nessas partes. Se bem que aqui depois o resultado, ó, aqui no braço também, ó, tá colando. Ó. Vocês podem ver que até a diferença na cor, aonde é essa borracha, ela fica cintilante, ela fica brilhante. Diferente da parte mais dura do tronco, que fica opaco, e aí onde o primer segura de verdade. Bom, mas vamos partir para a pintura. Então o pessoal estava perguntando que tipo de tinta que eu uso. Não é usada profissional não, tá pessoal? Eu uso coisa mesmo que a gente encontra aí nessas papelarias, nessas lojas. Então, para pintar esse boneco, eu vou usar a tinta PVA, a tinta PVA fosca, tinta para artesanato. Como eu já disse, então é tinta que você encontra em qualquer lugar, né? Ou seja, a Acrylex ela tem uma linha completa de vários tipos de tinta, tinta para tecido, enfim, então é bom você ter cuidado para usar a tinta correta. Então essa é a tinta fosca para artesanato. Então não vai usar a tinta de tecido, não vai usar tinta com outra finalidade, que não vai dar certo. Então a gente vai usar essa tinta para poder fazer a primeira cobertura aqui do nosso boneco. E eu vou usar uma tinta, uma camada bem aguada, uma camada bem diluída com bastante água. E para dar uma cobertura, para dar uma primeira cobertura e deixar um fundo depois, porque logo em seguida eu vou aplicar a tinta mais clara. A tinta mais clara para dar uma certa profundidade na pintura, então eu vou aplicar a tinta mais clara depois sobre essa mais escura. Aí agora, depois que secou essa primeira parte, eu vou fazer a parte da pintura do rosto, tá? Eu estou misturando ali um amarelo pele com um pouquinho de marrom para dar uma quebrada, para a pele não ficar muito pálida. Então eu vou misturando ali na mão mesmo, porque é uma pequena quantidade. Então misturando a tinta, colocando bastante água para deixar ela bem fluida. Aí eu vou pintar a parte do rosto, embaixo da máscara. Vou fazer essa primeira pintura e tentar fechar toda a parte de pele embaixo da máscara. E aí depois, se for necessário, a gente faz uma segunda demão. Aí agora já está aplicando o vermelho mais claro, que é um vermelho para dar um destaque um pouco maior no uniforme. E eu estou aplicando por cima daquele vermelho mais escuro. Então tá aí, pessoal, eu já adiantei bastante essa pintura. Fiz os detalhes do rosto, consegui fazer, dessa vez eu consegui usar o pincel, consegui fazer os detalhes ali do olho, da sobrancelha, até da boca também. Estou mostrando aí para vocês aí no close, mais perto. Eu acho que ficou legal. Essas pinturas manuais são muito difíceis de fazer, então não fica 100%. Então o que dá para fazer, infelizmente, é isso. Agora, com um pedacinho de massa amarela, a gente vai fazer aquela parte que ele tem do lado da massa, aquelas anteninhas. Então um pedacinho de massa tingida com amarelo. Eu fiz ali 2 bolinhas. E depois eu cortei ali 2 pedacinhos mais finos, no formato ali
como se fosse um bumerangue. E aí tô colando ali nas laterais. Aí agora com a tinta amarela a gente vai fazer a pintura do uniforme. Eu estou usando aqui o amarelo puro, só que eu estou diluindo bastante em água e dando primeiro ali aquela primeira camada, deixando a tinta bem fluida para fazer a marcação. E depois que você fizer a marcação, aí você vem com a tinta mais grossa, você vem com a tinta sem diluir para poder marcar e deixar bem bonita a pintura. Mas essa primeira parte é interessante você fazer com a tinta bem diluída para você conseguir marcar e depois só reforçar a pintura. Aí estou fazendo também o detalhe dos braços. Ó. Vocês podem imaginar que talvez vai ficar claro, mas depois quando você reforça, aí o amarelo destaca bastante. Aqui já estou fazendo a parte dos pés, ó. As botas. Já estou pintando as botas também de amarelo. Essas botas deu muito trabalho porque eu tive que fazer várias camadas de amarelo, porque o amarelo é uma cor muito clara e é uma cor que não pega muito bem. Mas enfim, ficou legal também, ficou legal, achei legal, ficou interessante depois do resultado. E passando várias camadas até fechar bastante e deixar bem, com um amarelo bem vivo, um amarelo bem bonito. Então ali já praticamente já quase pronto já é o nosso flash. Já fiz ali os detalhes também da cintura, fiz ali mais um detalhe também nos pés. Aí aqui nessa base eu já tinha ela pronta, eu fiz ela antes de começar o boneco. É uma base simples, tá? Um pedaço de isopor, eu cortei no formato hexagonal e pintei de preto. Eu não fiz detalhe, não fiz sobreposição, não fiz camadas. Eu achei que esse preto ia destacar bastante o vermelho e o amarelo do flash, eu achei que ficou bem legal. Então a base não tem muito segredo. Então ele vai ficar nessa posição, então eu vou colar ele nessa posição. E aí, como eu disse, o preto deu um destaque muito legal, um destaque muito bacana no vermelho e no amarelo. E aí, aqui já tá colado, ó, já fiz a colagem. Aí eu quero fazer um efeito aqui com a cola quente, aqui dos pés. Eu quero ver se eu consigo fazer algumas coisas aqui, como se fosse aqui uma energia, como se fosse aqui alguns raios ali. E para simular como se ele estivesse parando ali, como se ele estivesse fazendo uma frenagem ali no momento da corrida. Então com a cola quente eu usei ali um pedaço de MDF e aí eu fiz ali várias cobrinhas ali, fiz ali várias partes de cola, ou seja, eu fui distribuindo a cola ali como se fosse uns raios, né, de energia. E aí eu não sabia ao certo quanto ia usar, a quantidade, então eu fiz bastante, eu fiz vários. E aí fiz de vários formatos, né? Aquele movimento bem livre, aquele movimento bem solto. E aí assim que secou, eu fui retirando, né? E depois eu vou tingir, vou colorir eles um pouco, para dar um efeito aí bem parecido com os raios de energia. Então eles ficaram assim, ó. Aí aqui eu já fiz a pintura deles, eu usei uma aguada, uma tinta bem amarela, uma tinta bem fraquinha, para ficar assim mesmo, bem transparente, bem translúcido, para dar um efeito legal na hora que a gente colocar. Então agora eu vou separar alguns aqui, aqueles que eu achar que estão mais interessantes aqui para ser usados, e aí eu vou colocar ali nos pés, ali ao redor do nosso boneco, ao redor da nossa figura, para a gente ver como é que vai ficar depois. Então eu peguei aqui um qualquer ali, daqueles que eu fiz, e usei um pouquinho da nossa cola de isopor. Tá? Lembrando que não pode usar super cola no isopor, porque dá problema, vocês já sabem disso. Então, estou usando ali a cola de isopor. E aí esse é o resultado final, pessoal. Eu quis adiantar para não demorar muito para ver o resultado logo. Eu estava muito ansioso, estava muito com vontade de terminar logo essa peça. Então esse é o resultado final. Eu achei que ficou legal, achei que ficou bem interessante. O vermelho diluído ficou bem interessante porque deu um fundo na pintura. Não precisei usar Nugget dessa vez. Eu achei que a sobreposição das tintas, inclusive foi até um dos comentários que eu recebi no último vídeo, né? Eu achei que é legal o pessoal participar, né? O cara deu a dica, então eu fiz a sobreposição de cores, ficou bem legal.
Beleza, pessoal? Então, meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham realmente gostado desse Toy Makeover. E desculpa mais uma vez aí pelo atraso, pela demora, espero poder trazer mais vídeos para vocês. E fiquem então com as imagens, fiquem aí com o resultado final desse trabalho. E um meu forte abraço para vocês, obrigado por ter me ajudado, por ter compartilhado, por ter deixado o like, comentário nos vídeos. E isso faz a gente querer trabalhar e querer fazer muito mais e querer trazer muito mais trabalhos legais para vocês, beleza? Então um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo. Um grande abraço e fui!